Super amigos do Legale, doutor, doutora, com vocês aqui, o professor Custódio Nogueira, não é? Direito do trabalho, processo do trabalho, e esse nosso encontro é para, então, aqui de sessão da tarde, para nós lançarmos aí luzes, uma discussão acerca dos efeitos, não é? Do acidente de trabalho na relação de trabalho, envolvendo, portanto, a relação de emprego, com foco na busca da indenização por conta de um acidente de trabalho contra o empregador. Ação que não se confunde com aquela em que se busca a implantação de um benefício previdenciário. Aí já vai ser outra competência, outro contexto, não é? De modo que, por conta de um acidente de trabalho, poderemos ter duas ações. Uma buscando uma indenização contra o empregador e outra buscando implantação de um benefício previdenciário. Não podemos nunca confundir isso. Vale lembrar que o acidente de trabalho, sem a menor sombra de dúvida, mesmo sem reforma trabalhista ou com reforma trabalhista, seja o que for, a ação que envolve o acidente de trabalho, ela é a ação que mais traz proveito econômico para o advogado, não é? Sobretudo o advogado reclamante, sem a menor sombra de dúvida. Por conta do quê? Por conta dos efeitos indenizatórios decorrentes de um acidente de trabalho, não é? E envolve também um negócio que se chama responsabilidade civil, sua, minha, nossa, de advogado. A nossa responsabilidade é muito grande por conta de, muitas vezes, o que vejo na prática é que o empregado sofre lá um acidente de trabalho, e esse acidente de trabalho faz com que o empregado sofra uma lesão significativa, perda de um membro, de um braço, de uma perna, fica totalmente incapaz para o trabalho ou parcialmente incapaz, não é? E esse empregado então procura o nobre causídico, você que está aí me assistindo, para então patrocinar essa ação. E muitas vezes o advogado não está preparado para a ação, não está preparado para enfrentar um processo de acidente de trabalho, não é? E aí o que o querido advogado acaba fazendo? O empregado perdeu uma perna lá por conta de um acidente de trabalho que ele sofreu. Caiu na mão do advogado desabilitado e o advogado arrancou a outra perna porque não soube fazer os pedidos que deveriam ter sido feitos na petição inicial. Ou até que meio que acertou os pedidos, mas não soube fazer prova, não soube fazer a petição de quesitos, não soube impugnar a contestação, não é? E aí não se alcançou o objeto pretendido que poderia ter sido alcançado, tivesse o profissional, tivesse o advogado, a advogada que está nos acompanhando, formação técnica para poder então desenvolver um trabalho de alto nível. Não é? Sensível a isso, a Faculdade Legale está aí promovendo uma pós-graduação, uma MBA, um curso extremamente técnico, focado nessa advocacia, focado na advocacia prática do acidente de trabalho, com a visão do empregado e do empregador, naturalmente, possibilitando então formar propriamente dito o profissional para enfrentar o mercado de trabalho, que é muito grande. Imagina você que o Brasil é recordista mundial em acidente de trabalho. Na América, o Brasil é o primeiro, é o país que mais ocorre a incidência de acidente de trabalho. O que revela o compromisso do empregador por conta da obediência às normas de medicina e segurança do trabalho? Nos parece que não, né? O que revela o quê? Um absoluto abandono. Imagina aí então que no Brasil nós temos entre 1.300 a 1.500 acidentes de trabalho por dia, não é? E então o Brasil é um verdadeiro açougue do ponto de vista da medicina e segurança do trabalho. O que mais tem de interessante é que o primeiro no ranking mundial é a China, seguido de Índia e Indonésia. O quarto é o Brasil, não é? Então veja, mercado de trabalho tem. O que falta? Profissional habilitado para saber fazer uma entrevista com o reclamante e dele, empregado, tirar as informações que devem compor a petição inicial. Saber perguntar
o que aconteceu, se o acidente foi numa máquina industrial, foi numa máquina agrícola, se não é um acidente propriamente dito típico e é um acidente atípico porque envolve doença profissional ou doença do trabalho, o advogado tem que saber diferenciar o que é uma doença profissional, o que é doença do trabalho, o que é concausa, não é? Quais são os acidentes, as modalidades outras de acidente de trabalho em que o empregador ainda é responsável, não é? Então, isso tem que estar muito bem claro, conhecer a Lei 8.213 de 91, que cuida, então, do acidente de trabalho. É uma lei previdenciarista, uma lei que cuida dos benefícios previdenciários. Apoiado nesta lei e no Código Civil, trazemos, então, a responsabilidade do empregador por conta do acidente de trabalho. Veja, já um outro tema interessante, que é discutir o quê? A responsabilidade civil do empregador. A responsabilidade civil, na regra geral, ela é subjetiva, não é? E existem as exceções, quando se tratar da responsabilidade civil objetiva. E aqui cabe um parênteses. A nossa responsabilidade civil de advogado, enquanto advogado, patrocinando um processo, a nossa responsabilidade não é grande, ela é enorme. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. O que significa uma procuração? Não é? Todo peso, todo encargo, todo problema que está envolto naquela relação de emprego, na exata medida em que o cliente lhe passou a procuração, ele passou para você toda aquela bucha. E você, advogado, vai fazer o quê? A sua responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto advogado pode ser medida a qualquer momento. Então não caia no ledo engano de que a responsabilidade civil do advogado, ela é meio, a gente não garante resultado. Sim, não garantimos resultado. Nossa responsabilidade é meio, só que nessa responsabilidade meio tem um sem fim de obrigações. Como, por exemplo, o advogado, o empregado, então, sofreu um acidente de trabalho e temos que fazer os pedidos decorrentes da indenização de ordem material e de ordem moral. E o advogado, não preparado, esqueceu de fazer um pedido ou não o fez de forma tecnicamente correta, o que possibilitou uma impugnação do empregador e até mesmo a improcedência de parte lá do pedido, por deficiência técnica. E não por ausência de prova, mas por deficiência técnica. E aí? Isso pode ser apurado a qualquer momento. Isso é responsabilidade meio, não é? Então é uma pena, uma grande pena, que não se ensina o advogado da responsabilidade civil dele advogado. Porque se ensinasse isso, colega, tenha certeza que não iria existir um oitavo do que tem aí de advogado. Porque a nossa responsabilidade, ela é enorme. Enfim, ela é subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva, ela se apoia em 3 pontos, quais são? O dano, o nexo desse dano, que tem que advir, no nosso caso, de uma relação de emprego. E um terceiro ponto, que é provar a culpa do empregador, se a responsabilidade civil for a subjetiva. Então tem que ter um dano. Qual que é o dano? O dano, de acordo lá com o artigo 19 do 8.213 de 91, o dano é uma deformação física, tem que ter uma lesão corporal, tem que perder um pedaço da orelha, perder dedo, perder braço, perder perna, tem que perder alguma coisa. Então tem que ter uma lesão visível, estética, o que já gera um pedido de dano estético, não é? Perfeitamente cumulável com o dano moral. Então olha quanta indenização vai nascendo disso daí. Aí vai se medir a redução da capacidade laboral dentro de um processo, por meio da perícia. E ainda tem danos emergentes, lucros cessantes, enfim, é uma ação que de trabalhista propriamente dita, essa ação não tem nada. Ela é extremamente complexa, é uma ação possível, das mais complexas que tem. Tanto que até dezembro de 2004 a competência era da Justiça Comum, não é? E por conta da emenda constitucional 45 passou essa competência para a Justiça do Trabalho. Pois bem, então nós temos que estar atento a entender o caso para saber fazer o pedido. Não é? Isso envolve o conhecimento também de ônus da prova. Primeiro, sensibilidade, empatia, muita sensibilidade para saber fazer entrevista com o empregado. E então conseguir entender o que ocorreu naquele caso.
No segundo momento, desdobramento disso daí, vai ser então passar para o papel, ainda que virtual, a petição inicial. E aí vai precisar do ônus da prova para saber fazer a redação da peça inicial. E N contextos que vai se desenvolver dentro desse processo, voltado aí então para a indenização contra o empregador. Pois bem, responsabilidade então civil subjetiva envolve o dano, que tem que ter lesão corporal, ou perturbação funcional. O que é perturbação funcional? Pirou, não tem mais, o empregado não tem nenhuma lesão corporal, mas ele já não tem, ele tem problemas psíquicos, psiquiátricos por conta da pressão no trabalho, por conta da relação dele lá com o trabalhador, com o empregador dele, do trabalhador com o seu empregador. Que mais? Pode ser uma lesão por movimento repetitivo, de forma que ao verificar o empregado, fisicamente ele não tem nenhuma lesão, mas ele tem lesões internas, perturbação funcional de seus órgãos, que já não funcionam como funcionavam quando ele foi admitido. Então o empregado hoje não consegue segurar uma folha de papel por conta de movimentos repetitivos que ele perdeu, flexibilidade, enfim. Não é? Então, esse é o contexto do acidente de trabalho típico. Tem que ter lá uma perturbação do acidente de trabalho regra geral, não é? Que envolve o típico e o atípico. E vai trazer à luz o entendimento da responsabilidade civil, da necessidade do dano, que é esse, lesão corporal ou perturbação funcional, e o nexo dessa lesão com o trabalho. O que é o nexo? É o que liga, é o liame subjetivo, é o que tem que restar demonstrado nos autos que o dano que está se alegando, a perda de um membro ou uma perturbação funcional de algum órgão, veio do trabalho. É isso que é o nexo, não é? O nexo aí que vai, o nexo causal que vai estar então comprovando esse acidente de trabalho ou não. Este nexo causal é fundamental dentro de uma ação que envolve acidente de trabalho. Precisa-se saber, precisa-se provar esse nexo causal. Enquanto o empregado está buscando a prova do nexo causal, o empregador está afastando o nexo de acordo lá com a contestação. Não é? Então, esse MBA, esse curso que o Legal está disponibilizando em breve é fundamental. Por quê? Traz a visão do empregado e a visão do empregador. Se você atua pelo empregado, não adianta só você fazer curso da advocacia reclamante. Você tem que fazer curso também da advocacia reclamada, para aprender como o advogado do empregador pensa e age, para você poder enfrentá-lo. Do contrário, você só sabe o seu mundo e o outro. Então tem que desenvolver esse raciocínio. Tá ok? Então isso é uma condição assim básica para ter sucesso. Veja, esse então é o contexto aí que permeia a responsabilidade civil. Quer ver um exemplo do empregador em contestação que afastou bonito o nexo causal? Olha só, o empregado foi lá em trocação dizendo que ele tinha uma perturbação funcional, que é de doença repetitiva, aquela coisa toda. E que ele adquiriu essa doença no trabalho dele, porque afinal de contas o trabalho dele envolvia movimento repetitivo. Ótimo. A reclamada impugnou com base, sabe no quê? No Facebook do trabalhador. Porque esse trabalhador aí, há mais de 20 anos, ele frequenta a igreja dele. Até aí tudo bem. Só que lá na igreja ele toca instrumento. Isso era bateria que ele tocava lá, e é terça, quinta e sábado. Não é? Então, e ele trabalhava na empresa há 1 ano e meio. Então quer dizer que faz 10 anos que ele tinha lá os movimentos repetitivos dele lá na igreja, que ele mesmo colocou no Facebook dele, e agora o empregador está dizendo, então quer dizer que ele ficou lá mais de 10 anos e foi agora, trabalhando na minha empresa 1 ano e pouquinho, que ele ficou doente desse jeito? Né? Então, o que a reclamada está falando? Não tem nexo, pode ter dano, ele pode estar doente. A reclamada não está falando que o atestado que foi juntado lá na petição inicial é mentiroso, não. Tá doente? Ok. Mas não tem nexo com o trabalho, porque ele ficou doente lá fora. Ó, tese de reclamada. Você vai falar o quê? Não é? Então, veja o que permeia uma ação dessa natureza.
Então nós temos que provar o dano, que eu já comentei, o nexo e o que é mais importante na responsabilidade civil subjetiva, que é a culpa do empregador. É nesse ponto que o pau canta, é aqui que muito advogado de reclamante não consegue ter sucesso no processo, porque não consegue demonstrar a culpa do empregador face à ocorrência do acidente de trabalho, quer típico, quer atípico. Isso tem que ser feito prova. Um grande equívoco que eu canso de ver direto isso daí, quantos e-mails que eu recebo dos alunos de pós-graduação e tudo mais, no seguinte sentido. Poxa, Custódio, mas não tem lá o laudo médico? Se envolve acidente de trabalho, vai ter um laudo médico. Se tem um laudo médico, já está falando tudo. Vai ler um laudo médico para você ver se o advogado ou se o médico está falando tudo. O médico, meu amigo, ele vai falar o seguinte: tem doença ou não tem doença? Ponto. Ele é médico. Ele vai falar, tá doente ou não tá doente. E os efeitos dessa doença. Se tem redução da capacidade laboral ou não. Ponto. Médico nenhum fala, olha, tá doente sim. E a doença veio do trabalho. Do jeitinho que está escrito lá na petição inicial. Não existe isso, meu amigo. Isso é o advogado que tem que fazer prova. Então o que eu estou falando para você aqui não é o pulo do gato, é o pulo do pulo do pulo do gato. Porque muito advogado de empregado, ele vê lá o laudo que foi feito no processo, o laudo está falando que está doente, aí o advogado fala assim, ganhamos ação. Não, ganhou nada. Você tem que provar o nexo e você tem que provar a culpa do empregador, para ver se esse empregador cumpriu as normas de medicina e segurança do trabalho, as NRs, as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, para ver se foi entregue os EPIs e os EPIs eram corretos ou não eram corretos. Né? E o que aconteceu nesse acidente de trabalho? Se o empregado foi treinado para usar a máquina, se não foi. E aí? Quem que vai fazer essa prova? Você acha que o médico vai fazer essa prova? O médico vai falar se está doente ou não. Ponto. Quem tem que desdobrar isso daí, entre aspas, com muito carinho, quem tem que trabalhar é o advogado, não é? Não tem esse negócio de ficar no automático esperando que o negócio vai dar certo, porque todo mundo vai ver que o empregado está doente, né? Todo mundo vai ver que o empregado está sem a perna. E daí que ele está sem a perna? Pode virar a tese do empregador, de culpa exclusiva do empregado. Chega lá na contestação e fala, excelência, está aqui, ó. O empregado, quando foi contratado, ele passou pela semana de integração. A cada 3 meses tinha reunião lá, demonstração com o técnico de segurança do trabalho, como operar a máquina. Em caso de pane, tinha que fazer isso. No dia dos fatos, no dia do acidente de trabalho, o reclamante afastou completamente as normas de medicina e segurança do trabalho. A culpa é dele, empregado, culpa exclusiva do empregado. E aí, o que você vai fazer? Não é? Então, o que você vai fazer? Aí você vai descobrir no nosso curso o que você tem que fazer, não é? Vai descobrir coisas como, por exemplo, como que eu vou fazer uma petição inicial de acordo com a reforma trabalhista que diz lá no parágrafo 1º do 840 da CLT, no rito ordinário, que o pedido tem que ser certo, determinado, com a indicação do seu valor. E no sumaríssimo é a mesma coisa, lá no 852 da CLT. Pois bem, então eu tenho que fazer um pedido certo, determinado e indicar um valor. E eu estou aqui no acidente de trabalho. E eu estou pedindo pensionamento para o meu cliente. Por quê? Por conta da redução da capacidade do trabalho ou por conta da perda da capacidade de trabalho. Mas agora, na distribuição da inicial, eu tenho esse valor? Ou eu tenho como computar esse valor? Muitas vezes eu vejo o advogado falar assim, ué, isso aí é fácil, Custódio. Eu falei, é fácil? Bom, muito bom, então. Ou quando eu escuto alguém falar que alguma coisa é fácil no direito, olha, eu chego quase a parar de respirar para poder ouvir essa facilidade. Porque eu tenho alguns anos aqui, até um pouco mais de uma década no direito, como advogado, e eu não vejo nada fácil. Qualquer coisa para mim é complexo, porque eu não sei o que vai dar. Não é? Sobretudo a ação dessa natureza. Mas respeito muito quem acha que é fácil. E vamos nessa. Aí, então, tem lá um contexto que envolve o seguinte. É fácil, Custódio, porque é só você pegar a idade que esse empregado tem, a perspectiva de vida do brasileiro, sei lá, pela tabela do IBGE, o salário dele. Aí eu falei, tá bom. Então, vamos supor, esse empregado tem...
45 anos. A perspectiva aí está 75, 78, então vamos supor 30 anos de indenização. O salário dele é 6 mil reais. Aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 30 anos vezes 12 meses, dá até para multiplicar por 13, se você souber fazer o pedido e encaixar o 13º. E aí você multiplica 30 por 13 e multiplica por 6 mil reais. Meu amigo, vai dar uma pancada. Aí você vai colocar isso lá no valor do seu pedido? Vai indicar esse valor lá? Então, e agora? Como é que eu vou fazer esse pedido, né? Porque o pedido tem que ser certo. O pedido é certo. Indenização por conta do acidente de trabalho. Determinado. Olha, eu penso que esse pedido não é determinado. Por quê? Porque eu não tenho a redução da capacidade laboral. Eu não sei se a redução da capacidade de trabalho desse empregado é 5%, 10%, 15%, 20%. Se é total e ele não vai poder trabalhar mais. Você sabe a redução da capacidade laboral? Não é porque você tem um atestado que você está juntando na inicial que por ele você presume a redução da capacidade laboral. Não existe presumir. Advogado técnico não presume. Ele pede de forma técnica e faz prova. Esse é advogado. Advogado não presume. Não é? Pelo menos foi o que eu aprendi com a minha experiência. Pois bem, então, como é que vai fazer? É só o perito em juízo que vai dar redução da capacidade laboral. Portanto, você não tem como indicar nem valor e nem determinar no tempo esse pedido. Sem contar que o pedido não é até completar tantos anos. Porque se o pedido de pensionamento for até o empregado completar 75, 78 anos, aí eu te pergunto, e se ele continuar vivendo depois disso, 85, aí ele não precisa mais de pensionamento? Porque é só até tantos anos? O advogado tem que saber fazer o pedido. A pensão é vitalícia, vitalício até o óbito. Esse que é o caminho da coisa. Isso que a gente tem que entender, ficar claro, né? De forma bastante objetiva. E tem mais outros pedidos de ordem material e outros também que vai envolver lá o dano moral. Com esse tabelamento agora do 223 e suas letras, como é que nós vamos advogar? Temos a ADI 5870, não é? Que cuida lá, de Indana Matra, que cuida dessa questão do tabelamento, que está tramitando naturalmente no STF. Com relação lá ao pedido, temos que tomar muito cuidado, não é? Porque eventualmente você indica um valor no pensionamento, como um colega aí que me procurou indicou um valor lá no pensionamento, 200 mil. Beleza, 200 mil. E aí? Aí transitou em julgado, agora vem a liquidação. Não tem liquidação. Você indicou 200 mil na inicial e não fez nenhuma ressalva que você quer o valor da liquidação de sentença, você só indicou o valor, do jeito que a lei manda. E agora? Agora reclamada na execução, fala, excelência, a pretensão do reclamante de valor já está indicada lá da inicial, é 200 mil. E o juiz, está certo, é 200 mil. Mas se fosse liquidar certinho, dava mais de 1 milhão. Mas e agora? Deu 200 mil. Aí eu te faço uma pergunta. O que nós vamos fazer? Nós não, né? O que o colega lá vai falar para o cliente dele? Olha, ganhamos a ação, era para o senhor ganhar 1 milhão e pouco, mas o senhor vai ficar com 200. Por quê? Porque eu não soube fazer o pedido. Tem assim de advogado assim no mercado. Então, cuidado. Não é? Não estou aqui para vender curso, até porque, meu amigo, aqui é o Legale, aqui só não estuda quem não quer. Não é? Os cursos do Legale são um monte de curso social grátis, como esse, por exemplo, e mais ainda os cursos de pós, que são um preço extremamente acessível. Não, chega a ser bem claro, não tem como não estudar por conta de valor de curso. Esse tempo até existiu. Eu me lembro muito bem, 2008, 2009, mais de 10 anos atrás, quando eu estava lá começando, meu amigo, não tinha como estudar. Hoje você estuda por R$40, R$50. Não existe isso. Né? Então, nós não podemos perder estas oportunidades. O curso aqui na Faculdade Legale é um curso que traz lá o nome MBA, ou pós-graduação, mas os cursos aqui eles são tão voltados para a prática, mas tão acentuadamente voltados para a prática, mostrando para você como que faz a inicial, como faz a contestação, como pratica os atos, que é um verdadeiro curso profissionalizante. Não é? Você, sem dúvida nenhuma, vai ter segurança para advogar, como curso nenhum vai te dar.
indicando passo a passo. Então, assim, nós temos N atos que praticamos dentro de uma ação que envolve acidente de trabalho, começando no ato que para mim é o mais importante, não é? Na minha humilde e quase inexistente visão, o que tem de mais importante que o advogado pratica, do ato que o advogado, de maior relevância que o advogado pode praticar, olha que coisa, não está dentro do processo, está fora do processo. O advogado tem que saber fazer entrevista, tem que ter empatia, se colocar no lugar do trabalhador, saber conversar com o trabalhador na forma qual ele, trabalhador, sabe se comunicar, atender bem esse camarada que está aí na sua mão. Miseravelmente você está ficando lá com 30% de tudo que ele tem, que é o patrimônio dele. Não é? Será que não vale a pena? Se não for por uma questão social, que seja então por uma questão econômico-financeira, mas que alguma coisa te mova, advogado ou advogada, a fazer um trabalho extremamente técnico, competente, a ponto de, seja qual for o advogado que for olhar o seu processo, ele não conseguir achar erro. E sim baixar o processo lá para ver se ele aprende a advogar. Isso que é advogado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Então, só dá certo o processo, digo isso com muita tranquilidade, se o advogado ou a advogada que seja, fizer a entrevista. Terceirizar entrevista para um auxiliar, pegar um formulário e preenchendo sim, não, quadrinho, não, isso não dá certo, hein? Isso aí não é coisa de advogado, não. Isso aí é coisa de... advocacia, acidente de trabalho, não dá para ser advocacia de massa. Até porque a reforma trabalhista acabou com tudo isso daí, né? Mas, sobretudo, acidente de trabalho não dá. É uma plantinha que você tem que cuidar, regar isso aí, tratar para você poder colher fruto. Do contrário, você vai ter a sua responsabilidade eventualmente apurada, não é? Então, o ato mais importante é a entrevista. Fez a entrevista? Bacana. E agora? Agora vamos montar a inicial. Não pode ter pressa. Monta a inicial com toda a calma do mundo, sabendo redigir, que nós vamos trabalhar isso bastante aqui no nosso curso aqui na Faculdade Legal. Depois o empregador vem aos autos, vai trazer a defesa e 5 toneladas de documentos. Ótimo. Como é acidente de trabalho, é muito comum primeiro se marcar a perícia, logo na primeira audiência. De modo que vai abrir prazo para impugnar a contestação em réplica e impugnar documentos. Esse ato é para lá de importante e os advogados reclamantes não têm muita segurança para desenvolver esse ato, que nós vamos ver aqui. Dá muito trabalho impugnar os programas de medicina e segurança do trabalho, por exemplo, não é? PPRA, PCMSO, então tudo isso daí a gente tem que saber concatenar, ver se esse empregador está cumprindo as NRs, não está cumprindo, qual foi o contexto em que se deu o acidente de trabalho, qual foi a tese que a reclamada trouxe, para poder saber impugnar. Digo, com muito carinho, é muito difícil praticar esse ato, que é extremamente largado. A peça de réplica, a contestação, ela é anos-luz mais importante que a petição inicial. E que tem uma outra peça que é muito importante, que os advogados também têm uma dificuldade enorme para praticar, que é a peça de quesitos. Tem que saber fazer quesitos para emparedar lá o perito médico e trazer desse perito o que você pretende provar, não é? Naturalmente, como a gente já colocou, o perito não vai entrar no campo fato probatório, para dizer se o empregador tem culpa, para dizer se o acidente ocorreu do jeito que foi narrado na inicial ou o acidente não ocorreu do jeito que foi impugnado na contestação. Não é isso. Esse tipo de quesito passa longe, o perito nem responde, não é? Mas tem que saber trabalhar a questão da doença em si, se houve essa doença. Dá para questionar se houve, se aquele fato revela obediência ou não à norma regulamentar que cuida daquilo. Então, sei lá, um exemplo, energia elétrica, NR10. Você conhece a NR10? Tem que conhecer, não é? Tem que conhecer ergonomia. Então, existe uma série de normas regulamentares. Aí tem que conhecer. Miseravelmente é do caso que você está patrocinando. Baixa o arquivo, vai estudar, VNR comentada, e aí vai aprendendo a fazer uma petição de quesitos. Depois disso, vem o laudo. Aí tem que saber impugnar o laudo, não é? E mais adiante vem a audiência de instrução.
Então, o advogado, ao ir, então, se direcionar para a audiência de instrução, ele tem que saber pegar, dentro desse contexto dessa audiência, entender tudo o que aconteceu no processo para poder fazer as perguntas objetivas e técnicas que devem ser feitas. E fora isso, a prática trabalhista dentro de uma audiência, porque a audiência trabalhista é terra de ninguém, é coisa de maluco. Se deu o acordo, muito bem. Se não deu e nós estamos na instrução, aí, meu amigo, não tem coitado nesse negócio. Então você tem que ser muito técnico para saber se impor face ao juiz. O que é se impor ao juízo? Não é se impor, passar por cima do juízo, falar alto, mas na medida em que o juízo indeferir uma pergunta, indeferir um requerimento, o advogado tem que protestar. E não ficar discutindo com o juiz. Ah, mas excelência, essa pergunta é importante. Meu amigo, o juiz já indeferiu. Esse juiz, essa juiz, ele pode até entender. Olha, é verdade, rapaz, eu tinha que fazer essa pergunta. Mas ele vai morrer e não vai voltar atrás para falar, não, eu vou fazer a pergunta. Não existe isso. Porque é do ser humano. O ser humano não volta atrás. Então o juiz está ali, está comandando aquele negócio. Então você fez a pergunta, ele falou, indefiro. Perfeitamente, excelência, por favor, o senhor consigna meus protestos? Pronto, consignou o protesto na ata. Acabou. E depois, se não der nada, você levanta os seus protestos numa preliminar de recurso ordinário. E aí a coisa anda. Terminada a instrução, vem lá ao momento de razões finais. Aí você vê os advogados falando o quê? Razões finais remissivas. Advogado, desculpa, com muito carinho, braço curto. Como que chegou em razões finais, num caso que envolve acidente de trabalho, num coitado de um trabalhador que está do teu lado, que sofreu uma lesão significativa, em razões finais remissivas? Você não trabalha não, doutora? Você não fala não? Porque razões finais remissivas é se reportar o que foi falado na inicial. E o advogado reclamado é se reportar o que falou na contestação. Quer dizer que toda a dilação probatória que houve nessa audiência, quer dizer que todo o laudo que foi confeccionado, o pau que cantou nesse processo, não vale nada. Você se reporta à inicial e o outro se reporta à contestação. Isso não é advogar. Então, mas eu tenho vergonha de falar na audiência, porque razões finais no processo do trabalho, em regra, 850 da CLT é o quê? Orais, 10 minutos para cada um falar. Primeiro o empregado, depois o empregador. Você tem vergonha de falar? Então você vai morrer de fome. Por quê? Porque no direito não tem como ter vergonha de falar. Porque no direito, tanto o advogado quanto a advogada tem que ser sem vergonha, no sentido de não ter vergonha. Então tem que falar. Se não falar, não vai dar certo, não é? Muito bem. Olha só, eu estou aqui falando com a câmera e nem tomo remédio. Então a gente tem que falar sempre. Por quê? Porque senão não vai dar, não é? Mas então já deixa um rito com as questões, com as perguntas que você quer fazer para o preposto, para as perguntas da testemunha da empresa e as perguntas para a testemunha do empregado. Já deixa um rol prontinho ali, não é? Aí depois traz tudo o que aconteceu na petição inicial, fiz esse pedido, na contestação, impugnou desse jeito, na réplica a gente falou isso, o laudo veio e tal, não sei o quê, tem esse quesito que me ajuda, a resposta desse quesito, tal. E vai atento no que está acontecendo na audiência de instrução, vai anotando. De modo que você já está fazendo suas razões finais. Não é? E aí, chegou nesse momento do encerramento da audiência, pede lá para o juiz lá para fazer as razões finais. E aí você vai ter a oportunidade de estar falando. Não é? E em 10 minutos dá para falar para caramba. Aí você vem trazendo lá, olha, excelência, nesse caso aqui o pedido deve ser julgado procedente, tendo em vista que o pedido apresentado na petição inicial, as folhas 22, impugnado pela reclamada nas folhas 125, não é? É mesmo procedente, conforme o perito indicou, há mesmo a lesão narrada na inicial, com os efeitos dela decorrentes apontado no laudo de folhas tal. Verifica-se ainda que a reclamada sequer impugnou o laudo. Mas você vai contando. Mas você tirou isso tudo da cartola? Não, você teve todo o tempo do mundo até a audiência de instrução para fazer um rito para você te guiar na hora da audiência. E no tocante à audiência aqui propriamente dita, verificou-se que a testemunha do reclamante provou exatamente a narrativa da inicial no que toca aos fatos ocorridos no dia do acidente de trabalho.
Restando comprovado com isso o quê? O nexo causal e a culpa do empregador, que não concedeu, que não ofereceu os EPIs que deveriam ter sido fornecidos, conforme consta a lista do EPI, lá no item, no quesito tal, respondido pelo perito médico. Então você traz aí, você consegue escrever, falar. Se não for possível, não é? Ou melhor, se você falar em razões sinais, você pode já, como eu gosto de fazer, argumento lá, eu falo para o juiz assim, excelência, Vossa Excelência permite apresentar os memoriais, razões sinais escritas, excelência, por favor? Ô, doutor, perfeitamente, pode ser escrito. Ô, quantas vezes já pedi também, excelência, o senhor permite razões sinais escritas? Não, doutor, aqui na minha vara, no termo da CLT. Pô, beleza, é nóis. Posso falar? Aí vamos embora. E dizem, você tem que estar preparado. Você é advogado, você tem que estar preparado. Não é? E aí conduz essa audiência aí, toca o pau e vai até o fim. Todas essas abordagens, com muita, mas com muita profundidade, serão tratadas passo a passo aqui no nosso curso de acidente de trabalho, que a Faculdade Legal vai estar disponibilizando. Não demora muito, ainda nesse segundo semestre de 2019 vai começar. Não é? É um curso que vem lá da fase do conhecimento, passando por todos os atos praticáveis, como eu venho narrando aqui, até chegar à sentença. Depois disso, tem toda a fase recursal, com as alterações promovidas pela reforma trabalhista, e um dia esse processo vai transitar em julgado. Quando isso acontecer, esse processo volta para a vara do trabalho e começa a fase de execução. Tudo tratado aqui, não é? Num curso que envolve o acidente de trabalho. E por fim, para a gente ir concluindo aqui, o acidente de trabalho voltado lá por conta de um benefício previdenciário, aí não é contra o empregador, porque o empregador não implanta benefício previdenciário. O empregador pode ou não sofrer uma ação de reparação, de indenização por conta do acidente de trabalho que o empregado sofreu. E aí eu tenho que direcionar a minha ação, então, lá para a justiça, então, veja, estadual, não é a federal, é contra o INSS, mas é para implantar um benefício previdenciário por conta do acidente de trabalho, artigo 109 da CF, inciso 1, não é? E aí vai na justiça comum. Que mais que tem de legal? Para a gente finalizar, a responsabilidade objetiva. Então eu falei da subjetiva, dano, nexo e culpa. E a objetiva? A objetiva não tem culpa. A responsabilidade objetiva, o que o advogado tem que provar nos autos? O dano e o nexo. Mas e a culpa do empregador? A culpa não precisa. Ué, mas na Justiça do Trabalho a responsabilidade é subjetiva ou objetiva? A regra é subjetiva, que tem que provar a culpa do empregador pelo dano que foi narrado na inicial. Por outro lado, outros casos, determinados casos, no processo do trabalho, a responsabilidade do empregador para indenizar será objetiva, afastando a obrigação de prova de culpa do empregador, porque se entendeu que a responsabilidade então foi objetiva. Quando que a responsabilidade civil do empregador é objetiva? No processo do trabalho. Quando a atividade do empregador, por si só, traduzir-se em risco acentuado à integridade física daquele trabalhador. Por aí, então, vamos abrir a jurisprudência e estudar o entendimento do TST, que eu vejo que é bastante desse sentido. Então, considerando uma atividade como essa aqui do Legale. Então, você liga aqui no Legale, você é sempre muito bem atendido pelas meninas aí do atendimento. Elas são empregadas do Legale, da Faculdade Legale. E trabalham aonde? Trabalham aí na administração. Então, a atividade da Faculdade Legale não é de acentuado risco. Não é. A pessoa está protegida dentro de um prédio, ar-condicionado, está tranquilo. Então, isso aqui não é alto risco. Então, a responsabilidade civil aqui desse empregador, com uma atividade dessa natureza, é subjetiva. Por outro lado, é um empregador que explora energia elétrica de alta tensão, fio na rua, e o empregador trabalha pendurado lá naquele cabo com não sei o quanto de energia elétrica tem aquilo. Uma descarga daquela pode matar instantaneamente. Aquela atividade é de risco. Então, se ocorrer um acidente de trabalho naquela atividade, aí a responsabilidade civil é objetiva.
E o empregado tem que provar o quê? O dano, ó, ficou sem o braço por causa do choque. E o nexo, ué, eu estava trabalhando, foi no horário de trabalho. Não foi em casa jogando bola que eu perdi o braço, foi lá na atividade. Ah, mas escuta, e a culpa do empregador? Não, 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 não. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva, não discute culpa do empregador. Não tem culpa. O empregador, entre aspas, já é culpado porque a responsabilidade é objetiva. Naturalmente que vai se verificar se o empregado foi quem causou o acidente, que aí é um contexto que nós vamos diferenciando dentro do curso. Mas, inicialmente, você tem essa ideia, responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Tem que conhecer muito esses institutos, tem que conhecer muito ônus da prova e tem que ter amor pelo que você faz. Você tem que gostar demais de advogar, saber fazer entrevista, e aí, meu amigo, não tenha dúvida que você vai ganhar muito dinheiro, porque esse meio garante, esse meio é vivo no Brasil. É muito triste do ponto de vista social saber que nós somos o primeiro país da América em acidente de trabalho, o que demonstra um absoluto abandono social, não é? E que exige do advogado conhecimento técnico para buscar essa reparação. Senão o advogado vai causar um outro acidente para esse empregado, ok? Um abraço muito carinhoso do professor Custódio Nogueira e te aguardo no nosso mega curso aí de acidente de trabalho, um MBA preparadíssimo aí com muito carinho. Sucesso!